Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Platão, estou na caverna de Bispoeta. Platão, estou na caverna e quero ser libertado. Vejo sombras ao meu lado. Quero a luz que liberta. A escuridão me atordoa, objetos flutuam sem mãos que se imponham, ruído ao ouvido soa, a luz de fora cega, aturde meus sentidos, na gruta somos banidos, acorrentados sem trégua. Onde está a verdade? Na escuridão do covil, na condição servil ou na luz com adversidade? Bem, e para você que acompanhou até aqui a recitação, peço que você invista mais 10 minutos do seu precioso tempo para acompanhar as lições desta tarde da teleaula com relação ao verbo em sua 18ª parte. Estão prontos? Então vamos lá. Agora nós vamos para a letra I, referente ao particípio de numerosos verbos. Nós estamos tratando dos verbos abundantes. E tem alguns verbos que podem ser ditos de formas diferentes. Existe grande número de verbos que admitem 2 e uns poucos até 3 particípios. Um regular, terminado em ado, primeira conjugação, ou ido, segunda e terceira conjugações. E outro irregular, provavelmente do latim, ou de nome que passou a ter aplicação como verbo, terminado em to, so, ou criado por analogia, com modelo pré-existente. Eis uma relação dessas formas duplas do particípio, indicando-se entre parênteses se ocorrem com a voz ativa ou passiva ou com ambas. Então vocês vão observar que nessa coluna, referente ao particípio regular, existe aqui um A e um P, referente a ativa e passiva. Em algumas está só o A, que é referente a ativa. Aqui na coluna do irregular, mesma coisa. Tudo bem? Agora vamos ver então como fica, por exemplo, o verbo aceitar. Lembre-se sempre, é tudo uma questão de escolha. Agora vamos prestar atenção, porque tem algumas formas que na hora de conjugar precisa ser obrigatoriamente a forma regular. E outras vezes, independente, pode ser tanto a forma regular quanto a irregular. Vamos começar com o verbo aceitar. Aceitar pode ser aceitado, aceito ou aceite. Notem que tem 3 formas diferentes para o verbo aceitar. Aceitado, aceito ou aceite. Para o verbo assentar, assentado, assento e assente. Entregar, entregado ou entregue, apenas uma forma. Enxugar, enxugado, enxuto. Expressar, expressado, expresso. Expulsar, expulsado ou expulso. No caso de fartar, pode ser fartado ou farto. Findar pode ser findado ou findo. Ganhar pode ser ganhado, por mais estranho que possa parecer, ou ganho. Então se eu disser assim, se eu tivesse ganhado, está perfeitamente normal dentro da norma padrão, e pode ser se eu tivesse ganho também. Gastar pode ser gastado ou gasto. Isentar, isentado ou isento. Isentado também é uma forma estranha, mas pode ser usada, ou isento. Juntar, juntado ou junto. Limpar, limpado ou limpo. Matar, matado ou morto. Em algumas situações só vai ser possível utilizar o matado, prestem atenção. Pagar, pagado ou pago, mesma situação. Em alguns casos só vai ser possível o pagado. Vamos prosseguir, mas antes, a nossa água.
para a lubrificação das cordas vocais. E o lembrete, é muito importante que vocês compartilhem esse canal para nós podermos continuar mantendo-o ativo. O YouTube quer que nós divulguemos o material, mas para isso precisa ter audiência, para isso precisa ter visualizações. Então é muito importante tanto que vocês se inscrevam no canal, quanto visualizem, assistam às aulas e também toquem no sininho para receber novas notificações. Tudo bem? Prosseguindo, vamos ver agora como se comporta o verbo pasmar. Pode ser pasmado ou pasmo. Então você pode dizer, por exemplo, eu fiquei pasmado com aquela situação, ou eu fiquei pasmo com aquela situação. Tudo bem, é tudo uma questão de escolha. Pegar, pegado ou pego. Esse pego aqui pode ser dito pego ou pego. Depende da escolha que você fizer. Já ouvimos em alguns noticiários os repórteres falando pego. O policial tinha pego, mas pode também ser pego, não se assustem. Vale tanto pego quanto pego. Salvar, salvado ou salvo. Acender, acendido ou aceso. Arrepender, arrependido, repeso por arrepeso. Desenvolver, desenvolvido por desenvolto. Eleger, elegido ou eleito. Envolver, envolvido ou envolto. Prender, prendido ou preso. Vejam que também aqui pode ter alguma situação em que vai só ser possível utilizar o prendido. Revolver, revolvido ou revolto. Suspender, suspendido ou suspenso. Desabrir, desabrido ou desaberto. Erigir, erigido ou erecto. Vejam que essa primeira forma que eu estou lendo aqui, em preto, é a forma do verbo no infinitivo. Exprimir, exprimido ou expresso. Extinguir, extinguido ou extinto. Frigir, esse é um verbo muito interessante. Já ouviram essa expressão no frigir dos ovos? Já ouviu, Elide? Já. Ok. Então pode ser frigir, frigido ou frito. Agora aqui nós vamos falar, ué, mas frito não é do fritar? Vale tanto para o fritar como para o frigir. Imprimir pode ser imprimido ou impresso. Inserir pode ser inserido ou inserto. Tingir pode ser tingido ou tinto. Uma observação muito importante. Em geral, emprega-se a forma regular, que fica invariável, com os auxiliares ter e haver na voz ativa, e na forma irregular, que se flexiona em gênero e número, com os auxiliares ser, estar e ficar, na voz passiva. Nós temos aceitado os documentos, ou os documentos têm sido aceitos por nós. Dessa maneira, nós estamos encerrando a nossa teleaula de hoje. Podem observar que o Platão está nos fazendo companhia aqui novamente com a República. Aliás, essa inspiração sobre esse poema que eu fiz foi justamente tirado a República de Platão. Tudo bem? Bem, se vocês quiserem me conhecer nas outras redes sociais, é só dar uma googada, é só ir no Google e colocar lá tudo junto Bispoeta, minúsculo, tudo junto Bispoeta, e vocês vão me localizar nas outras redes sociais. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e cuidem-se!